Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 27 de fevereiro de 2022, penúltimo dia do mês. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, ou se você quiser, compartilhe esse vídeo para que mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Estava aqui pedindo uma orientação para Deus. E o Senhor me trouxe para 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13. Eu vou ler a partir do versículo de número 12. Aqui vai dizer sobre a aliança do Senhor com Salomão. E vai dizer assim a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a seguir. Um versículo muito conhecido. Uns versículos muito conhecidos, né? De todos os leitores da Bíblia Sagrada. E vai dizer assim, ó. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Davi tinha um desejo no coração de construir um templo, uma casa para o Senhor, tirar a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, da tenda onde ela estava, e construir um lugar para a habitação daquela arca da aliança, que era por onde que Deus, era o meio que Deus se utilizava para poder descer com a sua glória sobre Jerusalém. Só que Deus fala que Davi, embora tivesse um desejo nobre de poder construir o templo, Deus falou para Davi que não seria ele, mas que o seu filho, posteriormente, após o seu reinado, iria construir esta casa, para que por meio dela o nome de Deus fosse glorificado. E foi justamente isso que aconteceu. Davi faz aqueles preparativos, né? Ele, entre dinheiros, madeira, utensílios e tudo aquilo que era necessário para poder deixar favorável, para que quando já Salomão começasse a reinar, então ele uma vez com a planta do templo em suas mãos, pudesse então levar a fundo esse desejo que seu pai Davi tinha, que era construir o templo, para colocar ali a arca da aliança. E isso aconteceu. Quando Salomão constrói o templo, então ele consagra, ele juntamente com o povo, eles oferecem sacrifícios ali, a Bíblia vai relatar, e depois ele faz uma oração, ele ora a Deus diante de toda aquela nação de Israel, lembrando que no tempo de Saul, que reinou 40 anos, no tempo de Davi, que reinou também 40 anos, e no tempo de Salomão, que também reinou 40 anos, não havia ainda divisão das tribos. Então esses 3 reis, eles pegaram as 12 tribos de Israel ali de forma completa, não havia tido divisão ainda. A gente sabe que vai haver uma divisão a partir do reinado de Roboão, né, filho de Salomão, que aí fica 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Amém? Então aqui agora Salomão, ele ora a Deus. E a Bíblia então vai relatar aqui nesse contexto do capítulo de número 7, que de noite o Senhor aparece mais uma vez a Salomão. Aparece a Salomão
e fala com ele, né? Fala com ele em relação à oração que ele havia feito e que Deus a tinha ouvido. E Deus agora vai falar para ele: se eu cerrar os céus, no versículo 3, de modo que não haja chuva, eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e eu enviar a peste sobre o meu povo. Ou seja, tudo isso daqui você vê que Deus ele cria situações para muitas vezes também trazer o povo diante da presença dele. Aqui, de certa maneira, Deus está falando que o povo ele é inclinado ao erro, ao engano, a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, quando Deus fala, se eu cerrar os céus, ou seja, é algo dele. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste sobre o meu povo, muitas vezes tudo isso daqui Deus fala também, assim, se eu fazer, porque a gente bem sabe, a gente que lê a Bíblia Sagrada, que nada acontece sem a permissão de Deus. Então tem gente que tem o costume de falar assim: ah, isso foi da vontade de Deus, ah, isso foi da vontade de Deus, ah, a pessoa morreu ali, isso foi da vontade de Deus. Errado, não é assim que se fala, né? No caso de mortes assim, não, Deus permitiu, né? Então nem tudo é da vontade de Deus, mas devido à dureza do coração humano, Deus permite muitas coisas. E aqui é uma situação também que Deus, ele está falando de certa maneira, que se ele permitir vir o caos, a catástrofe, a peste, a fome, o perigo, a espada, e aí ele segue dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Olha só, o mal vem e Deus está falando a condicionante que eles têm para poder obter de Deus o milagre, o favor. Deus está falando aqui, ó, o povo então, uma vez que eu cerrar os céus e a calamidade ser instalada sobre o meu povo, não é sobre os de fora, é sobre o meu povo, que se chama pelo meu nome. Não é para quem está de fora não é para os ímpios não é para o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu permiti a calamidade. Então tem uma coisa aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiramente diante da presença de Deus, o que Pedro fala? Humilhai-vos debaixo das poderosas mãos de Deus, para que no momento oportuno ele vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Não é assim que ele diz? Humilhar, reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Deus pode mudar e reverter esta situação adversa que você e eu estejamos enfrentando. Aí ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha só a segunda condicionante. A primeira, se humilhar. A segunda, orar e me buscar. Isso aqui fala de ação, fala que esse me buscar aqui se fala de constância, né? Não é se humilhar agora, orar agora e buscar agora e daqui a pouco esqueceu de Deus. Não, me buscar aqui fala de ação contínua. Ele fala: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, e se converter, ou seja, está precisando do milagre, se converta, anda na contramão do mundo, meu irmão e minha irmã, dá os seus passos com os olhos fitos em Cristo. Deus está falando aqui, eles precisam ter esse procedimento, no caso, precisavam ter esse procedimento, no caso, de uma maneira geral na nação, para que eles pudessem então, por meio das catástrofes permitidas por Deus, receber de Deus o livramento, o socorro que eles estivessem precisando. Olha só, e aí Deus fala: e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso foi a condicionante para o povo de Israel naquela feita, através da vida de Salomão. E Deus segue dizendo que agora os olhos dele e os ouvidos estariam atentos para as orações que se fizessem ali no templo, naquele lugar, que era um lugar estabelecido para adoração, e virou o centro religioso da época em Jerusalém. Então, hoje a gente bem sabe que o templo do Espírito Santo sou eu e é você. Nós somos a morada do Espírito Santo. Deus nos levantou com um propósito. Mas
Muitas vezes Deus permite o caos na tua e na minha vida, para fazer com que a gente entenda que Ele está no controle de tudo. E muitas, como que eu gostaria de dizer, tem caos, tem situações que você não provocou e vieram sobre a sua vida, mas tem situações que a gente que provoca, tem situações que acontecem porque a gente se afasta de Deus, porque a gente se distancia, porque a gente até pode estar indo para a igreja, mas aí a gente esfria na nossa fé, a gente não quer buscar, a gente não quer orar, a gente não quer cumprir o protocolo, a gente não quer fazer o dever de casa, entendeu? Então aí Deus permite o mal vir sobre as nossas vidas. Só que aí Ele fala, o mal vem, vocês são morada do Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele habita em nós. Só que aí Deus está falando agora, se o mal vir na catástrofe, uma vez não precisava a gente esperar isso. A comunhão nossa tem que ser constante diante de Deus, independente dos momentos bons ou ruins. Mas tem momentos que Deus permite o caos para poder fazer com que a gente lembre que Ele continua sendo o Senhor e está no céu. E que Ele deve honras, glórias e ser adorado por cada um de nós. Porque foi com esse intuito que Deus levantou você, meu irmão e minha irmã. E foi com esse propósito que Deus me levantou, para que nós pudéssemos servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E quando falhamos em relação a isso, então muitas vezes Deus permite o caos, a catástrofe, os problemas, as dificuldades, para que a gente possa se voltar a Ele e lembrar que Ele existe. E aí para que a gente possa se colocar diante da presença de Deus, se posicionar e voltar a colocar a nossa vida em ordem diante da presença de Deus, entendendo que não adianta a gente querer fugir daquilo que Deus tem para a sua e para a minha vida. E Deus está falando que se a gente pegar esses 4 pontos, se humilhar, orar, buscar a presença dEle e se converter dos maus caminhos. O que é conversão? Conversão é você estar indo numa avenida e você chegar lá na ponta, você vai fazer aquela conversão, você vai voltar para cá. No sentido espiritual da coisa, a gente sabe que é andar na contramão do mundo. O mundo está andando nas portas largas, mas nós que fomos chamados por Deus por um propósito, vamos andar na porta estreita, porque é essa porta que nos conduz para a vida eterna. E Deus está falando, se a gente buscar a presença dEle, se humilhar, buscar a presença dEle, orar, buscar a presença dEle, se converter dos nossos maus caminhos, então Ele vai ouvir do céu a nossa oração. Ele vai mandar, Ele vai liberar um milagre sobre a sua vida. Ele vai mudar a tua história. E não é só a tua história, é a história da tua família. Ele vai mudar a história dos teus negócios e o nome dEle vai ser glorificado. Vai mudar a história do teu ministério, porque você é um escolhido, é uma escolhida de Deus. A sua vida foi levantada com um propósito. E o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em mim. Então agora Deus está falando que Ele cria situações para poder trazer de novo a gente diante da presença dEle, ao centro do propósito que Ele tem para você e para mim. Então, meu irmão e minha irmã, quem sabe você está nessa condição, nessa condição de catástrofe aqui. Você olha para o seu lado e é só catástrofe e você entende que foi você que provocou. Então faça isso. Se humilhe diante da presença de Deus. Ore a Deus. Busque a presença de Deus. Porque aí, uma vez você fazendo a sua parte, tem uma condicionante aqui para a gente obter um milagre. Uma vez você fazendo a sua parte, Deus Ele vai fazer a dele. Uma vez você se sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, o diabo vai fugir de você. E o nome de Deus vai ser glorificado sobre a sua vida. Amém? Então fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoca a Deus enquanto Ele está perto. Permaneça firme com Ele. E não há situações que Deus não possa reverter, por maiores que sejam os problemas e as dificuldades. Amém? Deixa eu orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, que eu me coloco diante da Tua santa e poderosa presença. Quero interceder pela vida do Teu filho e da Tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Grava ela na tábua dos nossos corações. Nos ajude a cada dia, Senhor, a andarmos certo, em linhas retas, diante da Tua santa e poderosa presença. Pai, toma o Teu filho e a Tua filha em Tuas mãos, eles que estão fazendo um propósito contigo nesta hora.
e muda a história de cada um deles para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai amado, Pai querido e santo, abençoe os familiares de cada vida aqui representada. Movimenta as águas da vitória que o teu filho e a tua filha tanto necessitam. Abre portas que estão fechadas. Opera um milagre na saúde, na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida matrimonial, da vitória no ministério, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido e santo, movimenta as águas a favor do teu povo, para a glória e para a honra do teu santo nome. Permaneça conosco no decorrer desse dia, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta, e desde já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.